Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui agora com a nossa videoaula do tópico 2.5, regra de três composta, e com ele nós encerramos esse ciclo aí desses conteúdos da nossa unidade 2, em que estudamos razões e proporções. Vamos lá para a regra de três composta. Começando com o tema água. Olha só, um tema tão simples e tão necessário para todos nós. Olha que gracinha, gente, essa tirinha aqui de rouco. Tem um patinho aqui pegando uma aguinha aqui no bebedouro e diz: aguinha geladinha. Ah, muito bom, bom demais. Se eu digo, ninguém acredita. Pegar mais um copinho. Minha vida dava um filme. Olha que coisa mais fofa, gente. Essa tirinha mostrando aí pra gente como a água é preciosa e como ela nos traz esse prazer, essa satisfação de viver quando a gente se conecta a ela. Então, nós vamos conduzir essa aula aí a partir desse tema, água. E vamos falar sobre vazão. Olha só, tá acontecendo uma vazão de água aqui, outra aqui, né? Essa pessoa está aqui regando uma horta a partir de uma cisterna que está aqui ao fundo. Olha só. Então temos uma cisterna aqui, e vamos falar então de água das cisternas, utilizada também para os animais. Olha só, gente, olha isso. Todo um sistema aqui envolvendo uma cisterna, captação de água da chuva e sendo utilizada aqui para bebedouro de animais. Olha que coisa linda, gente. Então vamos lá. Falar um pouquinho da cisterna telhadão. Olha aqui, gente. Olha que coisa mais interessante. Cisterna telhadão, uma tecnologia social de captação de água da chuva que escoa sobre um telhado. Olha aqui, esta é a cisterna telhadão. A água escoa aqui nesse telhado para uma calha, olha aqui a calha, que conduz a um reservatório cilíndrico coberto com placas de concreto. Olha aqui o reservatório. Além disso, o espaço abaixo do telhado, esse espaço aqui, ele é multiuso, ele pode ser utilizado para outras tantas atividades envolvidas aí no campo, gente. Olha que coisa mais linda, que tecnologia social maravilhosa. Outro tipo de cisterna é a cisterna calçadão, que é uma tecnologia social também de captação de água da chuva, com coleta dessa água por meio de um calçadão de cimento construído sobre o solo, olha ele aqui, do qual a água escoa através de canos para um reservatório. Olha aqui o reservatório, sempre o sistema de captação em si e o reservatório para onde essa água escoa para ser armazenada. E esse reservatório é construído na parte mais baixa do terreno, olha só, o desnível aqui, e próxima à área de produção, no campo, né, nas plantações aí, olha que coisa linda, gente. E o calçadão também pode ser utilizado para secagem de grãos, olha só, o ser humano sempre aproveitando tudo, né? Não só para captar água, mas também para utilizar aqui como um instrumento de secagem de grãos. Temos também a cisterna enxurrada. Olha que legal, gente. Uma tecnologia social de captação de água das enxurradas, né? Então a gente tem aí a chuva lavando aqui, né? O solo e descendo, porque temos aqui um desnível. Olha lá, essas pessoas simpáticas construindo uma cisterna de enxurrada, e aqui a gente tem um desnível, né? Por onde a água vai chegar aqui. Para ser armazenada em um reservatório coberto e enterrado no chão. Olha que bonito, né? E também temos a cisterna Chapéu do Padre Cícero. Olha aí que bonito! Tecnologia social de captação de água de chuva, constituído de um calçadão circular, nesse caso, cujas bordas contêm fendas através das quais a água escoa, sendo retirada com uso de bomba e aí formando esse formato aqui do famoso chapéu do Padre Cícero. Olha lá que bonito, né? O chapéuzinho do Padre Cícero, o sistema aqui, a irrigação da hortinha, que coisa linda, né, gente? Então tá aí. Falar
de água no campo é falar de cisterna, falar de tecnologia social e falar do conceito de vazão, que nos remete à regra de 3, com grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais ao mesmo tempo. Por isso, nós vamos ter uma regra de 3 composta. Olha aí o contexto que a gente tem, gente. Vamos ler. Uma escola família agrícola, uma EFA, tem uma cisterna telhadão, cujo reservatório tem capacidade de 23 mil litros. Karine, monitora da EFA, e sua comunidade construíram uma cisterna calçadão que provê água suficiente para ser utilizada na produção agrícola da comunidade, pois seu reservatório tem capacidade para 52 mil litros. Olha só, a Karine trabalha na EFA como monitora. Lá na EFA a gente tem aí uma cisterna telhadão, cujo reservatório tem essa capacidade, mas lá na comunidade da Karine a gente tem aí uma cisterna de calçadão que tem um reservatório com capacidade para 52 mil litros. Em um determinado dia, coube a Karine a organização da agenda das tarefas da EFA, dentre as quais estava a limpeza do reservatório da cisterna. Para tanto, Karine precisava saber quanto tempo demoraria o esvaziamento do reservatório. Você precisa esvaziar o reservatório para poder limpá-lo, não é? E esse reservatório estava completamente cheio, então tinha que esvaziar todo o reservatório que estava cheio até a boca. Então, a Karine investigou o reservatório da escola e descobriu que ele possui encanamento e ralos idênticos aos do reservatório da cisterna da sua comunidade. Olha que interessante. Então, a vazão aí, essa proporção entre a água que se esvai, que escoa, e o tempo que ela demora para fazer isso, é a mesma nos dois reservatórios, aquele da cisterna da EFA e aquele da cisterna da comunidade da Karine. Porém, este quem? O reservatório da cisterna da Karine, da comunidade da Karine, possui 3 ralos, enquanto o da EFA possui 2. Então, o reservatório da Karine possui 3 ralos e o da EFA possui 2. A Karine sabe que, quando totalmente cheio, o reservatório de sua comunidade, que ela conhece mais, afinal de contas ela construiu também essa cisterna, demora 2 horas e meia para ser esvaziado por completo aí com esses ralos funcionando. Qual o tempo de esvaziamento do reservatório da cisterna da escola? Olha que interessante, gente. A gente tem a cisterna da EFA, a cisterna da comunidade da Karine. Ambas as cisternas têm reservatórios de água, que são diferentes, têm capacidades diferentes, mas que tem uma coisa em comum, que é o encanamento e o ralo, né? A forma desse ralo aí, esses ralos e esses encanamentos são iguais. E aí, sabendo essas informações, a Karine precisa descobrir quanto tempo leva para o reservatório da cisterna da EFA ser esvaziado completamente. Como que a gente calcula isso, gente? Eu já calculei para vocês. A resposta é 1 hora e 40 minutos. E é isso. Fim. Nossa aula acaba aqui. Até uma próxima. Não, né, gente? Não posso acabar a aula aqui. Não posso simplesmente dar a resposta, porque a matemática não funciona assim, né? As respostas não vêm do além pra gente. Então, a gente precisa calcular isso daí. Para tanto, vamos retomar, recapitular tudo aquilo que vimos lá na aula do tópico 2.1, tópico 2.2, em que vimos a lógica, o raciocínio que está por detrás da regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então, nessa situação, deste contexto, nós temos grandezas que verificam essa condição e essa ao mesmo tempo, por isso uma regra de 3 composta. Vamos ver como que a gente constrói aí esse raciocínio a partir daquilo que vimos nas aulas dos tópicos 2.1 e 2.2. Então, o primeiro passo aí,
que eu indico é nós ficarmos bem atentos ao contexto e destacarmos os valores, porque a partir dos números, gente, olha aí, né, a matemática com a sua linguagem, que tem uma lógica interna, um raciocínio interno, que nos permite descobrir informações para tomarmos decisões, né? E no caso aqui da Karine, planejar a agenda lá de limpeza do reservatório. Então, nós precisamos destacar os valores que temos. Então, nesse contexto, a gente tem aqui um valor de 23 mil litros, um valor de 52 mil litros, um valor aqui 3, outro valor 2, um outro valor 2 horas e meia e um aqui que a gente quer descobrir. Então, esse 23 mil litros é o quê? A capacidade de quem? Do reservatório, da cisterna, da EFA. E os 52 mil litros é o quê? É a capacidade do reservatório, da cisterna, lá da Karine, que é monitora da EFA. Esse 3 é o quê? 3 ralos. 3 ralos que estão contidos no reservatório da cisterna da Karine, da comunidade da Karine. E esse 2 aqui? O 2 é a quantidade de ralos que o reservatório da EFA possui. E 2 horas e meia é o quê? É o tempo que leva para ser esvaziado por completo quem? O reservatório da Karine, da comunidade da Karine. E nós precisamos descobrir o quê? O tempo de esvaziamento do reservatório da escola. Olha aí, gente, nós temos 5 valores. 5, né? Na regra de 3 eram 3 e a gente tinha que descobrir 1. E aqui nós temos 5 para descobrir uma incógnita aqui, que é o tempo para o reservatório da escola ser esvaziado. Gente, é fundamental nessas questões aí de proporção, né, que tem essa composição mista entre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, a gente fazer esse exercício, né, organizar os nossos dados numéricos. E aí eu faço isso da seguinte maneira: destaco aqui, né, como a gente já fez, identificamos aí os 5 números que temos e aquela incógnita que precisamos, cujo valor precisamos descobrir, e aí a gente organiza. Olha aí. Eu tenho 2 elementos, né? A EFA e a Karine, que é a monitora da EFA. Então, eu tenho a cisterna da comunidade da Karine e a cisterna da escola, a cisterna da EFA. Tudo que se refere à escola está nessa linha e tudo que se refere à comunidade da Karine está nessa linha. Mas eu tenho 3 grandezas, né? A primeira é a capacidade do reservatório da cisterna, em litros. Eu tenho número de ralos e eu tenho o tempo de esvaziamento, né? A vazão, o tempo que vai me dar a vazão, vai me dar uma ideia da vazão de água desses reservatórios. Então, pegamos aqueles valores que destacamos lá no texto e encaixamos aqui, né? 23 mil litros é a capacidade do reservatório da EFA. Esse reservatório tem 2 ralos. E o tempo de escoamento, o tempo de esvaziamento completo desse reservatório, eu não sei. É justamente a incógnita que eu quero descobrir. Lá na cisterna, no reservatório da cisterna da comunidade da Karine, eu tenho o quê? Um reservatório com uma capacidade de 52 mil litros. Esse reservatório tem 3 ralos e o tempo que ele demora para ser esvaziado é 2 horas e meia, né? 2 horas e 30 minutos. Então, a gente se escreve assim. Bom, o que a gente faz a partir daqui? A minha proposta é nós realmente retomarmos, recapitularmos aquilo que estudamos na aula das grandezas diretamente proporcionais, lá do tópico 2.1. Então, sugiro fortemente, quem não lembra ou quem não assistiu, assistir, porque aí o raciocínio vai ser mais tranquilo nesta aula. Esta aula está mais avançada em relação àquelas 2 primeiras, tá bom? Mas vamos recapitular pensando aí que quem está assistindo essa aula assistiu aquela lá. Bom, naquela primeira aula lá do tópico 2.1, nós falamos das grandezas diretamente proporcionais. E na conclusão da aula, na síntese da aula, a gente aprendeu isso aqui, né? A gente
destacou isso aqui, que quando temos duas grandezas, que eu estou chamando aqui de A e B, que são grandezas diretamente proporcionais, significa que quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. E quando isso acontece, a gente tem essa relação aqui que é uma razão. A razão entre A e B é um fator de proporção entre essas duas grandezas, seja lá quais forem, desde que sejam diretamente proporcionais. Uma aumentando, a outra aumentando, uma diminuindo, a outra diminuindo. E aí, quando eu tenho essa situação, depois de todo aquele desenvolvimento que a gente fez na regra de 3, a gente percebeu que a regra de 3 ela pode ser sintetizada dessa maneira. Eu tenho uma grandeza de natureza, de uma natureza, que eu estou chamando de A, tem uma outra grandeza de outra natureza que eu estou chamando de B, e aí eu vou ter um valor para A e um outro valor para A. Eu vou ter um valor para B e um outro valor para B. E uma desses 4 valores eu não conheço, né? Que geralmente se usa X quando se resolve a regra de 3. Então eu tenho, digamos que seja esse A aqui, eu tenho esse número que é desconhecido, então é a minha incógnita, e aí eu vou ter este, e aí eu monto dessa maneira. A1 está para B1, assim como A2 está para B2. Isso aqui foi a síntese daquela aula. Então, o que eu preciso destacar nesta aula aqui é que quando nós temos grandezas diretamente proporcionais, essa estrutura, ela é verificada, ela é obedecida. No fim das contas, quando a gente realiza a regra de 3, a gente acaba chegando numa estrutura assim. A1 está para B1, assim como A2 está para B2. Nas grandezas inversamente proporcionais, eu tenho algo parecido, só que em vez de ser uma razão propriamente dita, em vez de ser essa maneira aqui de escrever na forma de divisão, na forma de fração, eu vou ter uma multiplicação. Então, aprendemos lá na aula do tópico 2.2 que quando nós temos duas grandezas, aqui eu estou chamando também de A e B, só que desta vez são inversamente proporcionais, então eu vou ter essa relação sendo verificada. Uma vezes a outra sempre vai dar um valor constante que a gente chama de constante de proporcionalidade. Então, um raciocínio parecido com esse aqui, só que dessa vez com multiplicação em vez de divisão. Quando eu tenho duas grandezas de naturezas diferentes, grandeza A e grandeza B, e eu tenho 2 valores para cada uma delas, né? A grandeza A tem um valor que eu estou chamando de A1 e um outro valor que eu estou chamando de A2. A grandeza B também tem um valor que eu estou chamando de B1 e um valor que estou chamando de B2. Então, quando eu faço A1 vezes B1, tem que dar o mesmo resultado, que é a constante de proporcionalidade, que se eu fizer a mesma conta para o A2 e o B2. Então, se eu fizer A1 vezes B1, vai dar o número, e se eu fizer A2 vezes B2, vai dar o mesmo número que tinha dado aqui. Quando a gente faz o raciocínio da regra de 3 com grandezas inversamente proporcionais, a gente chega numa estrutura como esta aqui, tá? Então, essas foram as sínteses lá da aula do tópico 2.1 e do tópico da aula do tópico 2.2. Agora nós vamos aplicar essas duas sínteses para o nosso contexto aqui da regra de 3 composta. Vamos voltar lá nos nossos valores, né? Nós já organizamos. Desta vez temos 3 variáveis, não só A e B, né? Nós temos A, B e C. Temos 3 valores, aliás, são 6 valores, sendo um desconhecido, né? Mas cada grandeza aqui, né? Eu tenho uma grandeza de uma natureza, que é a capacidade em litros, eu tenho uma outra grandeza de outra natureza, que é o número de ralos, e eu tenho uma outra grandeza de outra natureza, que é o tempo. Então, para cada uma dessas grandezas, eu tenho 2 valores, um para a EFA e um para comunidade da Karine. Então, esses valores a gente já organizou. Agora, vamos destacar essas 2 grandezas aqui. Por enquanto, vamos pensar que o tempo não muda, que é o mesmo tempo de esvaziamento dos 2 reservatórios, tá? Vamos focar nesses 2. Pensando que o tempo fosse supostamente idêntico para os 2 reservatórios esvaziarem,
Então agora eu vou comparar apenas duas grandezas. Então é como se a gente estivesse olhando só para essa parte aqui da organização dos dados, que seria uma regra de 3 simples. Então a ideia é raciocinar sobre o conceito de proporção. São grandezas proporcionais, mas a pergunta é, são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Então, vamos pensar o seguinte, se eu considerar que o tempo de esvaziamento dos reservatórios é o mesmo, ou seja, não tem esse elemento aqui, então eu teria uma regra de 3 simples, ou seja, duas grandezas para esses dois elementos aqui, o reservatório da cisterna da EFA, com a sua capacidade e seu número de ralos, e o reservatório da comunidade da Carine. Então aqui eu estaria comparando apenas duas grandezas físicas, aí uma dessas aqui seria, se fosse um outro problema, em que o tempo fosse o mesmo para os dois, eu teria então uma regra de 3 simples, e um desses valores seria a minha incógnita. Então quando a gente resolve uma regra de 3 simples, a gente verificou esse raciocínio lá na nossa videoaula do tópico 2.1 e do tópico 2.2. E aí a gente discutiu como que se pensa isso, qual que é o raciocínio que está por detrás. Basicamente, esse raciocínio se resume a essa pergunta. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Então, se a gente pensar que o tempo que ambos os reservatórios demoram para serem esvaziados é o mesmo, né? Quer dizer, é o mesmo tempo. Então, o que acontece? Qual que é o comportamento dos números dessas duas grandezas? Então, vamos pensar o seguinte. Os dois reservatórios, né, numa hipótese aqui apenas para construir um raciocínio, eles esvaziam no mesmo tempo. Só que o reservatório da EFA é muito menor que o reservatório da comunidade da Carine. Então aqui eu tenho um reservatório pequeno e aqui um reservatório grande. Só que os dois são esvaziados no mesmo tempo. Então a ideia é pensar o seguinte, se eu tenho um reservatório maior, no caso da comunidade da Carine, esse reservatório ele precisaria de mais ralos ou menos ralos que o reservatório da EFA para ser esvaziado no mesmo tempo? Aí nós temos a ideia das grandezas diretamente proporcionais, né? Porque a ideia é o seguinte, se eles fossem esvaziados no mesmo tempo, se eles demorassem o mesmo tempo para ser esvaziados, logo precisaria de mais ralos no reservatório que tem a capacidade maior, ou seja, capacidade grande, número de ralos grande, né? Se um aumenta, o outro aumenta, se um diminui, o outro diminui. Então nós temos grandezas diretamente proporcionais. E lá na videoaula do tópico 2.1, nós verificamos que em situações de regra de 3, em que temos grandezas diretamente proporcionais, todo aquele raciocínio da regra de 3 se resume nesse raciocínio aqui, né, na escrita em forma de razão. Lembra? Precisa recapitular a videoaula lá do tópico 2.1. Então, se os dois reservatórios se esvaziassem no mesmo tempo, nós teríamos essa relação, né? O número de ralos está para a capacidade, para o reservatório 1, que seria aqui o da EFA, por exemplo, assim como número de ralos está para o reservatório, a capacidade do reservatório 2, que é o reservatório aqui da cisterna da comunidade da Carine. Então, R1 está para C1, assim como R2 está para C2. O R aqui seria os ralos e o C seria aqui a capacidade. Então, ralo do reservatório da EFA está para a capacidade do reservatório da EFA, assim como ralo do reservatório da Carine está para a capacidade do reservatório da Carine. Vamos guardar esse raciocínio aí que estamos recapitulando. E se a gente usar o mesmo raciocínio, agora comparando capacidade com tempo? Então agora a gente tem uma segunda situação hipotética, apenas para efeito aqui da construção do nosso raciocínio, em que os dois reservatórios tivessem o mesmo número de ralos.
Então, nesse caso, eu teria uma regra de 3 com apenas essas duas grandezas, capacidade e tempo. Então, vamos refazer o raciocínio. Se o número de ralos dos dois reservatórios fosse igual, se eles tivessem o mesmo número de ralos, quem demoraria mais tempo para se esvaziar? O reservatório da Karine ou o reservatório da Efa? Isso é muito intuitivo, né, gente? Se eu tenho um reservatório muito maior que o outro e o número de ralos é o mesmo, é intuitivo pensar que esse reservatório vai levar mais tempo, né? Então eu tenho que a capacidade em litros é grande, então o tempo para esvaziamento também tem que ser grande, já que eles, nessa situação hipotética, têm o mesmo número de ralos. Então, nós temos, mais uma vez, grandezas diretamente proporcionais. Capacidade e tempo são grandezas diretamente proporcionais, então eu poderia escrever naquela mesma forma de razão, como a gente usou no raciocínio anterior. Então, se a capacidade é grande, o tempo tem que ser grande, então eu posso escrever na forma de razão. Então, o tempo de esvaziamento do reservatório da Efa está para a capacidade do reservatório da Efa, assim como o tempo de esvaziamento do reservatório da Karine está para a capacidade do reservatório da Karine. Duas grandezas diretamente proporcionais. Percebam que nós estamos comparando aos pares, né? A gente supõe aí que uma das grandezas é constante, é um valor que é igual, né, para os dois elementos, e aí eu comparo as outras duas grandezas. Então, a gente está fazendo sempre essa comparação aqui aos pares, né? 2 a 2. Primeiro eu comparei capacidade com ralos, agora eu estou comparando capacidade com tempo, e agora resta o quê? Comparar ralos e tempo. Então, nessa situação, eu teria os dois reservatórios com a mesma capacidade, eles teriam o mesmo tamanho, né? Então, dois reservatórios com o mesmo tamanho, só que o número de ralos seria diferente. Então, digamos que o reservatório da Efa tivesse um número de ralos menor que o reservatório da Karine. Então, aqui eu teria, mais uma vez, uma regra de 3 simples. Aí, de novo, cabe aquela pergunta. Para fazer a minha regra de 3, eu preciso primeiro verificar se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, vamos fazer essa pergunta. Grandeza ralo e grandeza tempo são direta ou inversamente proporcionais? Vamos lá, dois reservatórios, dessa vez com a mesma capacidade. Então, são dois reservatórios iguais em termos de tamanho, né, de volume. E aí, se um reservatório tem mais ralos que o outro, o tempo para esvaziar seria maior ou menor? Intuitivo também, né, gente? Seria menor. Então, quanto maior o número de ralos, menor o tempo, grandezas inversamente proporcionais, uma aumenta, a outra diminui, e lá na videoaula do tópico 2.2, nós verificamos que todo esse raciocínio desemboca aqui, né? Ele pode ser sintetizado dessa maneira. Quando eu tenho duas grandezas inversamente proporcionais, eu posso escrever dessa maneira, aquela regra de 3. Eu posso escrever e devo escrever na forma de produto, né, na forma de multiplicação. Então, grandeza ralo, grandeza tempo. Quando uma aumenta, a outra diminui. Ou quando uma é muito grande, a outra é muito pequena. Quando uma é muito pequena, a outra é muito grande. Portanto, o número de ralos do reservatório da Efa vezes o tempo de esvaziamento desse reservatório é igual a uma constante. Lembra da constante de proporcionalidade? É igual ao produto dessa outra multiplicação aqui, que é o número de ralos do reservatório da Karine vezes o tempo de esvaziamento do reservatório da Karine. Então, grandezas inversamente proporcionais podem ser escritas dessa maneira. E aqui a gente tem a síntese da síntese, olha lá. Ralos e capacidade são grandezas diretamente proporcionais, então eu posso escrever na forma de razão, uma sobre a outra. Tempo e capacidade também são grandezas diretamente proporcionais entre si, portanto, também posso escrever na forma de razão, uma sobre a outra. Mas ralo e tempo são grandezas
Inversamente proporcionais, então eu posso escrever na forma de multiplicação, aqui na forma de produto. E agora eu tenho a síntese da síntese da síntese, que é isso aqui, gente. Olha que maravilha. Em vez de fazer toda aquela trajetória imensa de fazer a regra de 3 e divide, multiplica, a gente pode ir direto ao ponto. Uma vez entendido o raciocínio, a gente pode ir direto ao ponto. Olha o que a gente nota aqui. A ideia desse quadro aqui, ó, é juntar os três, né? Então a gente vai manter o raciocínio aqui, que envolve multiplicação e divisão, numa equação apenas. Então olha lá. Raio está sobre capacidade, tempo está sobre capacidade e ralo multiplica tempo. Olha como a gente verifica isso daqui. Ralo está sobre capacidade, olha aqui. Tempo está sobre capacidade, olha esse trechinho aqui. E ralo está multiplicando o tempo, olha aqui. Então, perfeito. Vai ficar ralo vezes tempo sobre capacidade, né? Então, quando eu faço essa conta para o reservatório da EFA, tem que dar o mesmo número que se eu fizer essa conta para o reservatório da Karine. E aí, toda aquela trajetória de regras de 3 mistas, né? A gente sintetiza dessa maneira. Então, vamos fazer essa conta aí. Nós agora sim vamos utilizar os valores que identificamos lá no enunciado do problema. Ralo, tempo e capacidade para o reservatório 1, que é o da EFA aqui, e ralo, tempo e capacidade para o reservatório 2, que é o da Karine. Então vamos lá. Número de ralos do reservatório 1, 2. O tempo de esvaziamento do reservatório 1, eu não sei, quero descobrir, é a minha incógnita. Capacidade do reservatório 1, 23 mil litros, está aqui. Agora tudo para o reservatório 2, reservatório da comunidade da Karine. Número de ralos é 3, está aqui. Tempo para esvaziamento é 2,5, está aqui. E capacidade é 52 mil, está aqui. Aí a gente já sabe como resolver isso, né? Quero isolar a minha incógnita, porque eu quero descobrir o valor de t. Esse 2 está multiplicando e esse 23 mil está dividindo. Então, 23 mil, como está dividindo, eu utilizo lá do outro lado, no outro termo da equação, multiplicando, porque é a operação inversa da divisão. E o 2, como está multiplicando, eu passo para lá dividindo, porque divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, olha aí como é que fica. Copiei tudo que está lá do outro lado, né? O 23 passa multiplicando e o 2 está multiplicando, passa dividindo. E aí eu faço essa conta e obtenho este número aqui, 1,65 hora, né? Porque o tempo está em hora, que equivale a 1 hora e 40 minutos. Tá aí. Essa foi a resolução do nosso probleminha, que envolve grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. A regra de 3 composta sendo sintetizada dessa maneira, e em 4 linhas aqui a gente resolveu o nosso cálculo, que resultou neste valor, que era o que a Karine precisava saber, o tempo de esvaziamento do reservatório da escola. Então, essa foi a nossa aula. Nos vemos numa próxima. Até lá!